concorda com o secretário quando ele diz que a gente tem que começar a mudar a cabeça dessas crianças que estão na escola para que o automóvel não seja realmente um ícone ou um símbolo de riqueza, de progresso, de ascensão social? Olha, para um problema complexo, a gente precisa ter soluções também complexas, né? Esse é um dos aspectos que é o educacional, mas é cultural, né, que as pessoas querem um automóvel. E como a Araquém falou, a própria classe A e B, que cresce muito na cidade, ela quer andar de automóvel. Por quê? Quando, na contrapartida, ela anda de automóvel, por quê? Porque ela tem qualidade e ganha tempo de transporte. Na medida em que o transporte proposto para essa classe A e B não tem a qualidade e o conforto que ela desejaria e não tem um tempo mais ágil para locomovê-la, ela vai andar de automóvel. Então, e vai, logicamente, levar os filhos para a escola dentro do automóvel. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no campo educacional, mas, em paralelo, nós temos que fazer com que alguns pontos da cidade, cortados por linha férrea, comecem a ter ligações, né? Não apenas num lugar, mas em vários lugares. Eu, por exemplo, sou defensor da quebra de um paradigma de que Jundiaí precisa ter passagem de nível. Eu já discuti isso até com o Jaderson algumas vezes, né? Não é uma postura muito aceita hoje, mas a gente precisa começar a discutir formas de fazer isso sem que cause alguns traumas causados em algumas cidades. Portanto, nós precisamos enfrentar com medidas de curto prazo e médio prazo, porque as culturais são de longo prazo, para a cidade do futuro. Então, nesse aspecto, eu concordo em partes com o que o Jaderson está colocando, mas eu entendo que nós precisamos ter outras soluções em paralelo para o curto espaço de tempo, né? Porque quando a gente tenta fazer um planejamento, a gente sempre conta com variáveis, né? No plano diretor, para a gente pensar até esse prédio vertical, esse bairro verticalizado e que entre uma distância ou outra poderia ter mais verde e melhor qualidade, isso deveria estar previsto no plano diretor de que os próximos investimentos teriam incentivos para isso e os tradicionais dificuldades. Porque assim todo mundo que começasse a investir no município para essa tendência, se for o acordo e o consenso de todo mundo, deveria falar, olha, se o senhor for na prefeitura e protocolar esse tipo de empreendimento, tem facilidades, né? A lei permite isso. Se for no tradicional, já tem muito mais dificuldade, porque no tradicional nossa cidade vai arrebentar. Então, se a gente não prevê isso no plano diretor, e Câmara de Vereador não tem corpo técnico para prever tudo isso. Jundiaí não é uma ilha, né? Aqui vem classe A e B, e os condomínios estão crescendo, porque classe A e B quer ter segurança dentro de um condomínio fechado. E uma outra questão, porque aqui imóvel é muito caro. Porque se o imóvel fosse barato, o filho da sua empregada ia morar no mesmo bairro, né? Agora não mora, mora na cidade do lado. Então, começa a criar uma complexidade que no plano diretor você pode ver boa parte disso. No entanto, os nossos planos diretores também são tradicionais e prevêem os próximos 5 anos, depois rever mais 5 anos. Eu espero que nessa condição de 2011, rever aquela outra parte do plano diretor, haja mais ousadia nisso que nós estamos conversando aqui. Caso contrário, nós vamos estar fazendo um tradicionalismo das revisões necessárias de curto prazo, mas nós não vamos estar construindo uma cidade tão futura assim, porque as construções continuarão sendo tradicionais, vai comprar quem tem dinheiro, porque o imóvel aqui é caro, e a pressão imobiliária para que só venda imóvel caro aqui. Daí o pessoal tem uma série de dificuldades e quando arruma uma casa popular tem que ser tão distante dessa cidade que a gente quer construir para todos, né?